Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não tem nesse painel, o link está aqui na descrição. Liverpool e Chelsea, primeiro jogo aqui de sábado. Liverpool vem como grande favorito com uma odd de 1,93. Essa odd demonstrada aqui pelo painel não tem tanto valor assim, mas acho interessante um scalping. Por quê? É para você entrar no início do jogo, no under 2,5 FT e sair provavelmente entre 10 a 15 minutos de exposição, que essa odd deve corrigir bastante. Por quê? O jogo do Chelsea normalmente tem poucos gols. 20% dos últimos 10 jogos foram over 2,5 FT, tá? Enquanto a partida do Liverpool tem bastante gols. Só que o Chelsea é um time que joga muito mais retraído, então no início dos jogos normalmente ocorrem poucos gols. E também acho interessante aqui um lei goleada Liverpool. O que quer dizer? Quer dizer que o Liverpool não vai vencer por mais de 3 gols. Se o Liverpool vencer até 3-0, 3-1, 3-2, é green nessa aposta. Também se empatar ou se o Liverpool perder. Agora, se o Liverpool vencer por 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-0, 6-1, com mais de 3 gols, aí você perde essa aposta. Então eu acredito que lei é uma odd de 10, é uma odd que eu considero bastante interessante. E aí Southampton e Aston Villa. Aston Villa vem como favorito, vem numa race aqui um pouco incerta, enquanto o Southampton vem numa race melhor, mas Southampton é o lanterninha do campeonato inglês, enquanto o Aston Villa é o 11º jogando fora de casa, não tem tanta diferença. Eu acredito que pode ser um jogo para gols, acho interessante o over 1,5 FT, porque 9 dos últimos 10 jogos do Southampton foram over 1,5 e 8 dos últimos 10 também foram over 1,5, tá? E também acho interessante aqui um lay Southampton, é uma odd muito baixa, uma odd de 2,96, é um time que vem numa race um pouco melhor, porém é um time que dificilmente vence. Ó, quando o Southampton marca primeiro, só 50% das vezes que ele marca, ele está vencendo no intervalo e 0% das vezes ele vence de verdade. Southampton é um time que tem vencido com viradas, né? 14% das viradas. E aí o Aston Villa, se ele marca primeiro, ele dificilmente vence no intervalo, porém ele vence no final, muito mais provável do que o Southampton. Então se o Aston Villa tiver volume de jogo e tiver a chance de marcar primeiro, eu acho muito interessante esse lay Southampton. Leicester e Brighton. Brighton é um time que vem cantando aí no campeonato inglês, 6 vitórias nos últimos 10 jogos, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, e o Leicester vem mal, né? Aqui acredito que para match odds eu acho interessante um lay Leicester, mas no pré-live eu não fico tão confortável, porque é uma odd bastante alta e o Leicester jogando em casa pode ser que surpreenda. E o Brighton é um time que marca muitos gols, né? 9 dos últimos 10 jogos foram over 1,5, 9 dos últimos 10 foram over 2,5 e no Leicester nem tanto. 7 dos últimos 10 jogos over 1,5 e 4 dos últimos 10 jogos over 2,5. Pelo fato aqui que o coeficiente de variação de gols do Brighton é abaixo de 0,4, eu acho interessante aqui o over 1,5 FT, acho que tem bastante valor. E aí Crystal Palace e Newcastle vinha encantando depois da Copa, não vem numa race tão boa, mas acho interessante essa odd aqui de lay Crystal Palace. Crystal Palace vem brigando por nada nesse campeonato, dificilmente vai pegar uma vaga da Champions League, dificilmente vai brigar para não cair, deve ficar no meio de tabela, e acho que o Newcastle deve vir mordido aqui, embalado por 2 vitórias nos últimos jogos, para tentar fazer essa vitória aqui. E o Newcastle, quando marca primeiro, ele vence 100% das vezes no intervalo, né? E quando ele marca primeiro, 80% das vezes ele vence. Então é um time bastante consistente, que eu acho que esse lay Crystal Palace tem bastante valor. E aí você tem Atlético de Madrid e Valladolid. Atlético de Madrid vem muito capenga aqui nesse campeonato espanhol, às vezes ganha jogos difíceis, perde jogos fáceis, então acredito que aqui um lay goleada tem bastante valor, ou seja, o Atlético de Madrid não pode vencer por mais de 3 gols, até porque teve uma goleada nos últimos 10 do Atlético de Madrid e o Valladolid também teve uma goleada nos últimos 10. O Valladolid é um time muito fraco, está em 17º colocado, porém, jogando como visitante é o 4º colocado. Então, como visitante, o Valladolid tende a ser um time chato. Então, acredito que um lay goleada do Atlético de Madrid e um scalp aqui nos primeiros 10, 15 minutos, acho bastante interessante. Vale ressaltar aqui que a média de gol do Atlético de Madrid é 1,67.
e o coeficiente de variação é 0,35, ou seja, essa média ela tem muito valor, porque o Atlético de Madrid é um time que marca poucos gols. O Atlético de Madrid voltou ao DNA do Simeone, aquele time retranqueiro que ganha de 1-0 e para eles é goleada. Então, acho que tem bastante valor essas entradas aqui. E aí você tem Paços Ferreira e Braga. Braga vem como segundo colocado no campeonato português e primeiro colocado na classificação geral. Eu acho que o Braga tem um time melhor, tem jogado melhor, é um time que marca no começo, ó, 27% dos gols do Braga são nos primeiros 15 minutos. Então acredito que Lei Paços Ferreira tem bastante valor. E aí a gente tem Vitória e Porto. Porto também está como terceiro colocado, jogando fora de casa não muda muito a sua classificação. Acredito que o over 2,5 FT tem bastante valor. 7 dos últimos 10 jogos do Porto foram over 2,5 FT e 6 dos últimos 10 jogos do Vitória foram over 2,5 FT. A média de gols desses times não é tão alta, mas pelo fato do Porto precisar da vitória para pelo menos fingir que está brigando pelo campeonato português, eu acho que vai ter que se expor bastante. E o Vitória de Guimarães vem numa race muito ruim, né? 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Acredito que pode ser um jogo de gols, tá? Mas não é buscar os 3 gols. Talvez pegar o primeiro e o segundo e fechar, ou sair em head ou sair em free bet. E a gente tem clássico inglês, Arsenal e Manchester United. Arsenal vem como grande favorito, é uma odd aqui que pelo painel demonstra valor, porém o Arsenal ele é um time que às vezes ele demora para marcar. Ele está dominando o jogo, mas demora para marcar. Aqui quando você vê aqui o minuto dos gols, você vê que o Arsenal normalmente marca no comecinho do segundo tempo. Então para match odds aqui eu acho muito complicado. E também o Manchester United vem numa race bastante interessante, né? Bem igual ao Arsenal, né? 7 vitórias nos últimos 10 jogos para os dois times, 20%, ou seja, 2 derrotas nos últimos 10 jogos para os dois times e 1 empate nos últimos 10 jogos para os dois times. Eu acredito que pode ser um jogo para gols, né? 9 dos últimos 10 jogos do Arsenal foram over 1,5 FT e 8 dos últimos 10 jogos do Manchester United foram over 1,5 FT. Acredito que esse over 1,5 não é 1,24, talvez quando essa odd subir um pouco mais, pode ser bastante interessante. E aí você tem Salernitana e Napoli. O Napoli vem líder isolado do campeonato italiano. Aqui tem derrotas, mas aqui tem jogo de Copa, jogo que o Napoli perdeu de 1-0 da Inter, que é extremamente normal, fora de casa. O Napoli vem de uma race muito boa, acho um time excelente. Essa odd aqui está muito esmagada, mas eu acho muito difícil ficar de fora num lei Salernitana. Por mais que seja uma odd alta, o Napoli é um time muito cascudo que deve consolidar como campeão italiano. E aí você tem o último jogo do dia, Barcelona e Getafe, né? O último jogo do final de semana. Barcelona vem amassando aqui no Campeonato Espanhol, 9 vitórias nos últimos 10 jogos, nenhuma derrota, apenas um empate. E o Getafe vem como 15º, jogando como visitante também muito próximo da sua classificação geral, e é um time que não tem virada, ó, nenhuma reviravolta. É um time que marca poucos gols, over 2,5 FT, 4 dos últimos 10 jogos. Então acredito que um back Barcelona, por mais que seja uma odd muito baixa, eu vejo bastante valor, tá? Se você quer receber esse painel aí na palma da sua mão, de graça, entra no nosso grupo do Telegram, tá? Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.